Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova voltou a vencer dentro de casa, manteve 100% de aproveitamento no Anésio Brasileiro Alvarenga ao fazer 2-1 sobre o Novo Horizontino. Outra vez, Henrique Almeida decidiu o jogo nos acréscimos e muito coincidentemente com outro gol de peito. Então o Vila Nova conseguindo, mesmo que de maneira suada, de maneira sofrida, manter-se 100%. Neste vídeo eu vou trazer para vocês por que o Vila teve essas dificuldades, vamos também tratar das questões técnicas e táticas e mostrar como é que o Vila ficou dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo isso a partir de agora comigo aqui no Futebol 62. Estou aqui no Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência, o seu carinho. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Pode ser concordando comigo, pode ser discordando em alguns pontos, pode ser discordando frontalmente. Tudo isso faz parte. Fique à vontade para manifestar a sua opinião aqui no nosso chat, aqui nos comentários deste vídeo. Esta publicação tem o oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, @Lutei Magazine, como aparece no banner. No WhatsApp, 99402 7562. Vamos ver primeiro como é que ficou a tabela de classificação. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo logo após a vitória do Vila. Ainda restam aí os jogos desta terça-feira: Coritiba e Guarani, Botafogo e Chapecoense, que com certeza vão mudar um pouco essa tabela de classificação, mas vamos conferir como ficou a tabela logo após esse triunfo colorado. Aí está, o Vila subiu para o G4, superando o América Mineiro, que estava lá dentro. Claro que o Vila pode perder essa posição, pois muitos times ainda jogarão: o América, o Operário, a Chapecoense, o Mirassol, o Avaí. O Avaí já jogou, todas as equipes aí que estavam à frente do Vila. Mas neste momento o Vila está entre os 4 melhores da competição: 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O Novo Horizontino caiu momentaneamente para a 10ª colocação e pode cair ainda mais durante esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conferir os dados do jogo no Anésio Brasileiro Alvarenga. Números da partida: posse de bola 61% para o Vila, 38% para o Novo Horizontino. Um fato interessante aqui: o Vila tirou a característica do Novo Horizontino, que é um time de posse de bola. Pelo menos foi assim na maioria dos jogos que disputou até este momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse foi um fator interessante: o Vila não deixar com que o Novo Horizontino ficasse à vontade. As finalizações: 11 coloradas, 3 na direção do gol. Aproveitamento muito bom, de 3 na direção do gol, o Vila fez 2. 14 do Novo Horizontino, 4 na direção do gol. Precisão nos passes: 87% para o Vila, 84% para o Novo Horizontino. Os lançamentos: as duas equipes usaram muito esse recurso, 34 do Vila, 37 do Novo Horizontino. Os cruzamentos na área: o Novo Horizontino abusou desse tipo de jogada: 29 cruzamentos do Novo Horizontino, 19 do Vila. Desarmes: nessa aí o Vila deu um banho. Foram 13 desarmes do Vila contra apenas 3 do Novo Horizontino. E os escanteios: 5-4 para a equipe colorada. Agora vamos ver, e daqui a pouco eu quero falar dessas mudanças táticas várias, feitas pelo técnico Márcio Fernandes durante o jogo. Vamos conferir como é que foi a formação do Vila, quem começou e quem entrou no transcorrer da partida. Vila Nova aí de Denis no gol, Elias na direita, o James, Anderson Conceição e Eric, que deu lugar para o Juan. Ali o meio campo: o Ralf, que saiu para a entrada do Henrique Almeida, o Cristiano e o Giovani, que saiu para a entrada do Apodi. E lá na frente o Juan Christian, que deu vaga ao João Vitor,
o Igor Torres, que deu vaga ao Naninho, e o Alisson. Esses aí foram os jogadores que participaram pelo Vila no jogo dessa noite no estádio Anésia Brasileiro Alvarenga. Mapa de calor. Vamos conferir o mapa primeiro da equipe colorada. Aí está o mapa de calor do Vila. O Vila buscando, tendo essa posse de bola mais intermediária, e quando entrava na intermediária do Novo Horizontino, o Vila buscava muito os lados de campo, né, como podemos observar na imagem. Tanto o lado direito como o lado esquerdo, um pouco mais de presença no lado esquerdo, mas era o caminho que o Vila tentava fazer quando entrava, quando avançava para dentro do campo do Novo Horizontino. E o mapa do Novo Horizontino, já um mapa bem mais frio, até porque não teve nem 40% de posse de bola, com algumas manchas ali próximo ao gol, que é onde os jogadores cortam muitas bolas, e na intermediária ofensiva, principalmente pelo lado direito, mas uma posse de bola mais distante da área colorada. Bem, agora vamos falar do jogo, né? Achei que o Vila não começou bem, os primeiros minutos o Vila teve dificuldades em encaixar a marcação, principalmente pelo lado esquerdo da sua defesa. O Novo Horizontino apostou muito em jogadas por ali, com o Paulo Vitor jogando em cima do Eric, e ele conseguiu levar vantagem, e o Vila acabou se safando de tomar o gol logo no início do jogo. Inclusive numa cabeceada ali bem no inicinho, né? A bola passou muito, mas muito perto mesmo do gol do Denis. O Ralf falhou naquele lance, foi ele que perdeu a jogada. Depois em outra bola também girada ali, por muito pouco o Novo Horizontino não marca. Então os primeiros minutos foram de sustos e riscos para a equipe colorada. Com o passar do tempo, o Vila conseguiu controlar essas chegadas mais fortes do Novo Horizontino, em que pese o Vila não criasse praticamente nada, mas ele conseguiu controlar o Novo Horizontino e começou a jogar dentro do campo da equipe paulista. Acabou não saindo do gol, né, no primeiro tempo, mas já foi um Vila que conseguiu ter uma certa predominar sobre o adversário ali nos últimos minutos. Nada, como eu disse, muito contundente, mas estancou aquele bom início do Novo Horizontino, assim como ainda passou a dominar um pouco mais o jogo. Veio o segundo tempo, o Vila tentando um pouco mais do que o Novo Horizontino, mais bem encaixado na marcação, como terminou o primeiro tempo, e acabou surgindo um gol espírita, né? Uma bola cruzada ali pelo lado direito pelo Naninho, e o foi o Naninho mesmo, né, no cruzamento ali, e o Danilo Barcelos, numa infelicidade tremenda, né, ele foi muito mal no lance, né, porque ele não acompanha o jogador do Vila que chegava, e ao mesmo tempo ele ainda cabeceia na direção do seu gol. Então a jogada ali de um erro grosseiro do lateral da equipe do Novo Horizontino, que já jogou aqui pelo Goiás, e o Vila abriu o placar de 1-0. E o jogo caminhou mais tranquilo para o Vila a partir desse momento. O Vila não sofria tanto com o Novo Horizontino, só que em uma jogada das poucas que o Novo Horizontino conseguiu chegar no segundo tempo, o Neto Pessoa ganhou do James, que levou azar, né? O James levou azar naquela disputa, acabou escorregando, e aliás isso aconteceu muito com o Vila, de jogadores escorregarem. Eu não sei se foi uma escolha errada, se molharam demais o gramado, mas eu observei que pelo menos em 3 ocasiões jogadores do Vila escorregaram. Teve um lance que foram 2 ao mesmo tempo, né? Escorregou, o outro escorregou também, e aí o James acabou escorregando naquele lance. O Neto Pessoa deu passe para o Luca fazer o gol da equipe de São Paulo. E quando parecia que o jogo ia ficar outra vez empatado, né? Eu caminhava para ficar empatado, o Vila outra vez resolveu o jogo com o gol do Henrique Almeida, e mais ainda coincidência de peito, né? Assim como ele fez contra o Operário, ele voltou a fazer numa jogada parecida, né? Uma bola cruzada, alguém desvia no primeiro pau. Naquele primeiro jogo foi o Igor Henrique, e ele aparece no segundo pau com oportunismo, acreditando no lance, né? Porque aquele gol ali é gol de atacante que acredita na jogada. Ele poderia talvez ter parado lá atrás, mas não, ele vai para cima, ele acredita na jogada, e quando a bola desvia no primeiro pau, o gol se oferece tranquilo para ele, né? E aí ele teve a competência para botar o peito na bola
e fazer o gol da vitória colorada, como já havia feito diante do Operário. Sem dúvida, uma vitória que deve ser muito comemorada pelos vilanovenses, pela comissão técnica, pela diretoria, pelos jogadores. Foi difícil, foi, mas não tinha como ser diferente, né? Até no pré-jogo eu falei sobre isso, no vídeo pré-jogo que eu subi, que o jogo era difícil. Até coloquei que para mim não havia favoritismo no confronto. E por que o jogo era difícil? Porque o Novo Horizontino é um time difícil. Não tem um grande início de Série B, tem um início apenas razoável, mas é um time com boa capacidade técnica, tem bons jogadores, tem uma boa defesa, tem um meio-campo que sabe jogar, tem um ataque perigoso, principalmente com esse Paulo Vitor, que é um jogador bastante interessante. Então, por isso o Vila teve tantas dificuldades, né? Porque enfrentou um adversário realmente com a capacidade muito interessante e o Vila conseguiu superá-lo. Na Bacia das Almas, sim, mas também vale os mesmos 3 pontos. Vila teve muitas dificuldades contra o Operário, venceu. Teve muitas dificuldades contra o Novo Horizontino, venceu. Isso é uma virtude, não é um defeito. A dificuldade faz parte da competição. E quando você enfrenta a dificuldade e consegue vencer ainda assim, mesmo que você não seja soberano durante o jogo, isso também tem o seu valor. Porque é o poder de definição. Os jogos iguais, os jogos equilibrados, eles são normalmente definidos nesse poder, né, nessa capacidade. E olha que o Vila, através do técnico Márcio Fernandes, tem mudado demais a sua equipe. Né? Em 3 jogos consecutivos ele mudou mais da metade do time. Para enfrentar o América, para enfrentar o Cuiabá e agora para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Então, se ainda assim o time ainda consegue sair de campo vitorioso, sem dúvida é um feito bastante interessante. Taticamente, né, vamos falar um pouco aqui desse lado tático. O Vila adotou 3 esquemas diferentes durante o jogo. Ele começa num 4-3-3, até o Igor Henrique jogaria, né? Seria o Igor Henrique que faria o falso 9, mas ele sentiu no aquecimento, foi substituído pelo Igor Torres de última hora. Então ele abriu o Juan Cristi de um lado, a Alisson do outro, o Igor Torres mais centralizado e um tripé de volantes, Cristiano, Ralf e o Giovani. E a defesa lá atrás com seu quarteto normal. Então ali o Vila começa praticamente num 4-3-3. Depois, quando ele promove as primeiras alterações, o Vila vai para um 4-4-2, né, com o Naninho em campo, o Vila partiu para um 4-4-2. E na reta final, já com mais substituições, entrada do Apodi, do Juan, o Vila já vai jogar num 4-2-3-1. Então foram 3 mudanças de esquema ao longo do jogo. Eu espero que agora, na sequência, o Márcio mantenha um padrão tático e um padrão de escalação também. Até para que o Vila tenha vá criando mais identidade, vamos dizer assim, dentro desse time, porque essa sequência de mudanças ela é extremamente difícil de se administrar, principalmente pelo elenco, porque as coisas, um time muito bem, que funciona muito bem taticamente, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se acostumando com aquilo, com o passar dos jogos, com a repetição das escalações nos jogos, ou pelo menos com a manutenção de grande parte dos jogadores de um jogo para o outro. Aí você vai conseguindo construir esse mecanismo, né? O funcionamento vai aprimorando. Agora quando você muda de novo, muda outra vez, a tendência é de você trazer problemas para dentro da sua casa. Então, eu gostei do resultado e achei que o Vila teve um grande mérito. Teve o mérito de não desistir, e esse precisa ser ressaltado, assim como teve contra o Operário, mas teve o mérito de saber controlar o perfil de jogo do Novo Horizontino. Porque eu poderia muito chegar aqui e falar que o time foi mal e tudo, mas há problemas, como por exemplo a marcação pelo lado esquerdo da defesa, há problemas sérios na bola aérea cruzada na área do Vila, há problemas nessa inversão de lado, o Vila sofreu com isso contra o Cuiabá, voltou a sofrer hoje contra a equipe do
contra a equipe do Novo Horizontino. O adversário, quando atrai a marcação do Vila para um lado do campo e gira essa bola, tem trazido muitos problemas para a defesa colorada. Então são todos aspectos que precisam ser melhorados, mas você também tem que ressaltar os aspectos que foram positivos. O Vila não conquistou essa vitória ao acaso. O Vila teve competência para conquistá-la e para mim uma delas foi aí talvez taticamente a principal delas. O Vila conseguiu tirar do Novo Horizontino a sua característica, que é uma característica de posse de bola, de toque, de arremates no gol em uma quantia grande. O Vila conseguiu controlar isso em grande parte do tempo. Então, por isso, o Vila, claro, também teve méritos nessa vitória que coloca a equipe colorada, pelo menos momentaneamente, dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, certo? Vamos falar aqui individualmente. Deni Júnior foi seguro, tem que aprimorar a saída do gol, né? Tem uma dificuldade grande em sair do gol. Esse é um defeito quase que universal entre os goleiros do Brasil, mas você tem que procurar evoluir. Então erra às vezes na saída do gol, mas foi um goleiro seguro, fez uma defesa importantíssima ali no primeiro tempo, evitando que o Novo Horizontino saísse na frente. O Elias, gostei dele no primeiro tempo, ofensivamente colaborou, participou. No segundo tempo me parece que faltou fôlego, ele acabou sumindo. O James fez uma partida de razoável para boa, levou azar no gol, né? Aquilo ali eu não vou colocar como uma falha, foi um azar. Ele no momento que ele parte para cima do Neto Pessoa, ele escorrega, né? Ali é questão de azar, pelo menos assim eu considero. O Anderson Conceição, desempenho de razoável. O Eric na marcação sofreu muito no primeiro tempo, principalmente com o Paulo Vitor. O Paulo Vitor deu muito trabalho para ele e por sorte não saiu gol em alguma jogada originada por ali, porque o Novo Horizontino chegou pelo menos com 3 vezes com oportunidades claras em jogadas criadas em cima da lateral esquerda do Vila. O Ralf, eu vou falar isso aqui porque eu fui alguém que elogiou muito o Ralf, muito mesmo. Falei que quando o Vila renovou com ele, eu tinha desconfianças no ano passado e ele conseguiu jogar. Nesse ano ele conseguiu muito bem. No Goiano teve uma regularidade muito grande. Mas na Série B até agora, o desempenho do Ralf para mim não é bom. Talvez você discorde, fique à vontade para isso, mas eu não gosto do desempenho do Ralf até esse momento na Série B. O Cristiano foi maior do que ele, vamos colocar assim, em termos de qualidade oferecida ao time. O Giovani, partida de razoável para boa. Lá na frente o Juan Christian, jogador que me parece que começa a se encontrar outra vez com a felicidade, com o bom futebol dele no Vila. O Alisson hoje não conseguiu criar, não conseguiu definir, foi participativo, lutou, correu, mas não conseguiu fazer um grande jogo como fez em outros momentos. E o Igor Torres, uma figura extremamente apagada, né? Pouca participação e pouco rendimento. O Igor Henrique, que sofreu uma lesão muscular, precisa ver de quanto tempo vai ficar fora, né? Infelizmente vai ficar fora, mas o Igor Torres não conseguiu ser um bom substituto. O técnico Márcio Fernandes colocou muita gente, né, no transcorrer do jogo. Ele foi colocando muita gente no time, mas ninguém a exceção aí foi o Henrique Almeida, né, que acabou conseguindo fazer o gol da vitória. O Henrique Almeida que entrou no lugar do Ralf, né, ainda ali no início do segundo tempo. Mas entre os outros, né, o Luciano Nani entrou, para mim um desempenho razoável. Quem mais, hein? Entrou o Henrique, né, que eu falei. Entrou o Juan na lateral esquerda também. Foi bom ver o Juan pela primeira vez, né, mas a gente precisa de mais tempo aí para observar o Apodi também entrou, praticamente não participou do jogo. Então, entre aqueles que entraram, para mim realmente o destaque aí para o Henrique Almeida, que outra vez decidiu o jogo em favor do Vila. O Vila agora, com essa vitória em casa, ele sai e aí a missão, né? Do Bal me quer, bem me quer, foi o bem me quer. O Vila agora luta para conseguir um triunfo fora de casa e aí assim melhorar em muito a sua campanha, porque vencer em casa é fundamental,
mas ganhar fora de vez em quando é o que te dá normalmente as boas colocações, as boas campanhas dentro da Série B. Ser muito forte dentro de casa, alguns times são, mas ser muito forte dentro de casa e conseguir bons resultados também fora de casa é o que faz o diferencial na Série B. E o Vila agora vai tentar esse diferencial, né? Jogando fora de casa, vai tentar aí essa primeira vitória como visitante, para dar uma mudada nessa realidade, né? O Vila vai jogar contra o CRB lá na cidade de Alagoas, aliás, contra o CRB na cidade de Maceió, em Alagoas. Vamos ver como é que o Vila se sai. Mas esse foi aí as minhas impressões técnicas, táticas e também do momento do Vila dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de sair, deixa o seu like, meu muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido outra vez a se inscrever. Fiquem todos muito bem, obrigado e até o nosso próximo encontro.